Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. No vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre verdades difíceis de engolir, que é um tema que se baseia exatamente no livro Marxismo Selvagem, Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural. Ao meu ver, eu posso dizer a vocês que isso aqui deveria ser um apêndice para todas as igrejas protestantes que se consideram evangélicas, seguidores da Bíblia, um apêndice para o seu manual de estudos bíblicos na EBD, porque muito pouco, quase nada é dito sobre esta seita que está destruindo primeiramente a política, a igreja e a família como obra de Deus, né? Então, isso aqui veio em boa hora para fazer um alerta e despertar a igreja que dorme, pois muitos têm abraçado esse tipo de ideologia satânica, com, sendo era tendo mais formas impossíveis de detectar, e se fica fácil de se aceitar o fundamento no qual ela se baseia. Então, o feminismo, marxismo, né, cultural, neomarxismo, o socialismo científico, as ideologias que estão aí de esquerda, de extrema esquerda, os esquerdopatas, ela se fundamenta num livro que, ao você examinar, baseado na perspectiva bíblica, você vai ver que esse livro, que ele se baseia um tanto, que foi escrito principalmente por Karl Marx, é o livro do Anticristo. Eu estou falando exatamente do manifesto do Partido Comunista. O interessante é que não só o título do livro de Karl Marx é este nome, como o Partido Comunista da China, ele abraçou totalmente esta ideologia. Não só ele, mas iremos ver ao decorrer dos vídeos que outros povos admitiram isso. E, lamentavelmente, a igreja está sendo destruída, corrompida com essas ideias, que parte daqui e ela se transforma em várias cabeças. Então, este vídeo vai ser um vídeo totalmente bombástico, porque eu até estava distraído, mas acendeu um alerta e eu detectei que os jornais, a mídia, ainda apregoa essa ideologia satânica que foi desenvolvida por Karl Marx há muitos anos atrás, cerca de 150 anos atrás. Então, trata-se de um vídeo que vai ser muito importante para a nossa continuidade desse estudo, e que neste vídeo a repórter, ao comentar os 75 anos da pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela vai dizer, você vai ouvir, vou passar o vídeo, para depois dizer, não, quem está dizendo sou eu. Ela vai dizer que o nazismo foi de extrema direita. Aí você para esse vídeo e pensa, o que isso significa? Para quem tem uma boa, quem teve um bom estudo em história, em sociologia, em filosofia, quem tem uma metodologia científica de analisar certos conceitos, vai entender o seguinte: quando a pessoa diz que o nazismo foi de extrema direita, ela está dizendo que aquele país era um país capitalista, em primeiro lugar, um país capitalista, um país burguês, consequentemente a mistura deles dois vai dar uma nova nomenclatura chamada fascismo. E daí, esse fascismo, tá certo, era a espécie de política e religião misturada, o que a esquerda tanto diz. Então, aquela velha história, né, de Adolf Hitler. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então, e consequentemente, a implicação dessa afirmação vai dizer que o nazismo nunca foi de esquerda, ou seja, socialista, tá?
uma vez dizendo que foi de extrema direita, se exclui racionalmente, tá certo? A esquerda do seu envolvimento, daquele genocídio, daquele assassinato em série, a esquerda inocente, a esquerda daquele episódio. Então essa jornalista, essa informação que você vai ver, está fazendo exatamente isso. Porém, os fatos e os dados e a história é totalmente outra. Iremos provar, assim como os demais vídeos que já fizemos, que o nazismo foi, se você quiser acreditar ou não, aí o problema é seu. Mas o fato é que o nazismo foi essencialmente de origem marxista, em especial socialista. Prova disso é quando você pega qual partido que Adolf Hitler ele comungava. Vou mostrar tudo isso a vocês. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever no vídeo, na descrição do vídeo, e iremos conversar. Então, é uma bomba que vai destruir radicalmente a esquerda, o marxismo, o comunismo, no nível cultural, no nível ideológico, no nível do pensamento. Não temos como admitir esse movimento demoníaco no nosso arraial, na nossa esfera jurídica, muito menos na religiosa. Apesar que muitos seminários têm aberto a porta para esse inimigo que está tirando tantas vidas do reino de Deus. Então, esse vídeo é um alerta para todos os seminaristas, estudiosos da IBD, pesquisador da Bíblia, amante da leitura da Bíblia, e que você possa aí compartilhar esse vídeo, se inscrever, comentar, deixar seu like, ativar o sininho para receber sempre novas notificações, tá certo? Pois sempre temos trabalho para fazer sempre novos vídeos toda semana, e quando não podemos é por extrema situação que não nos permite, tá certo? Então eu irei passar aqui para vocês o vídeo, já comentei essa parte, tá certo? E por fim, vou deixar como referência bibliográfica que ainda mais argumenta contra essa jornalista, esse repórter, é o livro o livro negro do comunismo. Vocês vão ver aqui, tá certo? Vou fazer aqui a reportagem para vocês verem, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ampliar aqui a imagem, tá certo? Deixa eu mais um pouquinho. Então, preste bastante atenção no que eu disse. Eu fiz o resumo e particularmente já refutei, né? Mas para vocês verem o tamanho do absurdo que ainda a mídia continua mentindo, né? Eu não sei quanto essa jornalista ou quanto esse repórter ganha financeiramente, né? Eu particularmente não ganho nada, mas ela com certeza está ganhando muito dinheiro para mentir dessa forma. Então, que vocês possam ver isso aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Vou voltar aqui no começo, tá certo? Vocês pegar aqui. A Alemanha comemora sua própria derrota ao celebrar nesta sexta-feira o fim da Segunda Guerra Mundial, que deixou milhões de mortos e a Europa devastada. Em plena crise da Covid-19, exposições que deveriam acontecer ao ar livre ganharam versões digitais. Uma delas, organizada pelo governo de Berlim, traz depoimentos de testemunhas que viram os horrores da guerra, além de imagens e fatos históricos. Nas ruas, cartazes de uma campanha do governo da capital trazem fotos de uma Berlim destruída pelas bombas para lembrar que Adolf Hitler chegou ao poder pelo voto, antes de transformar a democracia alemã numa ditadura de extrema-direita. Ela já começou a dizer de extrema direita, foi o que eu disse, tá certo? E já provamos já no começo do vídeo que isso tudo é uma forma de mentira que a mídia está criando para inocentar os socialistas, que são um grupo terrorista, sociopata, que visa criar um rio de sangue em toda e qualquer sociedade em que eles estiverem.
além de causar morte e a miséria, muitas vezes dos seus próprios seguidores e muito mais dos que são contra eles em nível de pensamento, tá bom? Vamos continuar aqui, que depois no finalzinho ela vai continuar dizendo essas mentiras, tá bom? A ideia é chamar atenção para os perigos do extremismo e lembrar que é responsabilidade de cada um evitar que a história se repita. Na Alemanha, um partido populista de direita, o AfD, que costuma minimizar a importância do Holocausto, hoje é a terceira maior força no parlamento. Hitler encontrou terreno fértil para suas ideias ultranacionalistas numa Alemanha em plena crise econômica no início dos anos 30 e seduziu os alemães com a promessa de colocar o país em primeiro lugar antes de se tornar um ditador. Durante o Holocausto, o regime nazista de extrema-direita... Ela de novo, extrema-direita. Então, vimos que é uma tentativa que a mídia está seduzida e sucumbida à esquerda no Brasil, ao comunismo chinês. Então, a gente tem que dizer essa mentira, que foi um país capitalista, burguês, de extrema-direita, consequentemente fascista, só que acho que talvez tenha se esquecido, ou não tenha decorado direito essa ginástica mental, mas era por conhecer a mentalidade socialista, ela deveria ter dito também fascista, mas na verdade o fascismo ele veio do socialismo, e o socialismo veio exatamente de uma construção marxista, no qual o partido, o Manifesto Partido Comunista, ele dá força ideológica e mental a esta barbaridade ocorrida no nazismo, que foi nada mais, nada menos que a implementação, a prática, a execução, a praxe do marxismo permitido por Marx há tanto tempo. Então, isso é o resultado do socialismo que comete barbaridades, assassinatos a níveis incalculáveis, tá certo? Então, o nazismo foi e é socialista. Perseguiu e exterminou milhões de pessoas, acima de tudo judeus, mas também homossexuais, ciganos, deficientes físicos e mentais e opositores do regime. Então, eles mataram os judeus porque os judeus eram um povo que ainda prega o conceito de família, tá? Pai, mãe e filhos biológicos, e não o que a família que os governos hoje, mesmo sendo contra, passam a mão, essa família moderna, né, LGBT, isso não era admitido por cristãos, simplesmente por judeus. Então, o nazismo, por exemplo, matava eles por conta disso, por causa que definia esse conceito de família. E os homossexuais naquela época foram assassinados por quê? Porque eles não serviam como combustível para a ação comunista, como hoje servem. Hoje o socialismo defende os homossexuais porque servem deles como carga, como produto para fazer o combustível que dá acesso ao comunismo. E quando o comunismo existir de fato aqui no Brasil, esse combustível será exterminado como todos os outros combustíveis que não foram usados pelo socialismo. Esta é a verdade nua e crua, que é uma verdade difícil de engolir. É exatamente isso. Ao sair da guerra... E os outros povos estavam ali em consequência daquela tortura psicológicas que eram resultado desta barbaridade socialista. 6 anos depois, a Alemanha estava destroçada. Hoje é a maior economia da Europa, mas não esqueceu a lição. Pronto. Deixa eu aqui vocês um negócio aqui. Então, eu estou aqui num artigo, Portal Conservador. Depois, se vocês quiserem verificar todo o artigo, ele é bastante extenso, tá? Não vou ver tudo aqui para vocês. Muita coisa. Mas para você não vir me criticar sem ver os fatos, né? Porque tem gente que vem criticar o meu canal, vem me criticar, vem debater comigo sem ter ao menos visto pelo menos uma bibliografia, um comentário, né? Porque são vários fatos, centenas de fatos contra o socialismo, tá certo?
Eu vou ver aqui só um pedacinho do trecho que já, assim, complementa o que eu já disse no começo do vídeo, né? Então, deixa eu rápido aqui ajeitar aqui as coisas. Bem, então, me interessa esse artigo. Por que o nazismo era socialismo? E por que o socialismo é totalitário? Bem aqui, veja só. Minha intenção é expor dois pontos principais. Primeiro, mostrar que a Alemanha nazista era um Estado socialista e não capitalista. Segundo, mostrar que porque o socialismo, compreendido como um sistema econômico baseado na propriedade estatal dos meios de produção, necessariamente requer uma ditadura totalitária. A característica da Alemanha nazista como um Estado socialista foi uma das grandes contribuições do escritor Mises. Bem, quando nos recordamos de que a palavra nazi era uma abreviatura dessa palavra bem complicada aqui, né? Der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, uma coisa desse tipo, né? Mas o socialismo da Alemanha, que nunca foi de extrema direita, muito menos de direita, ele foi uma nação alemã nazista com viés ideológico socialista. É tanto que a palavra nazi, que é a abreviação dessa palavra em alemão, significa o quê? Partido Nacional Socialista. Então, isso aqui já destrói o argumento novamente daquela mulher, daquele repórter, tá? Então, se fosse de extrema direita ou de direita, deveria ser Partido Nacional Extrema Direita ou de direita. Não, nunca existiu. O que existiu foi um país, uma Alemanha, que tinha um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, que foi esse partido que exterminou 6 milhões de judeus. Portanto, já nisso aqui, não tem nem como você mais assim, continuar argumentando, né, contra, porque isso aqui já é o suficiente. Então, a caracterização de Mises pode não parecer tão notável, né? O que se poderia esperar do sistema econômico de um país comandado por um partido com socialista no nome, além de ser socialista. Então aqui já é uma facada no coração daqueles que dizem e repetem uma mentira de que o nazismo foi de extrema direita. Isso é muito lamentável nos dias de hoje. E voltamos aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. E a referência bibliográfica nada mais é do que um livro negro do comunismo. Aqui você vai encontrar assassinatos inimagináveis, incalculáveis, que nada mais, nada menos foi o socialismo que fez ao decorrer do tempo em prol deste livro chamado Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Engels. Então, é muito terrível, porque estas ideologias estão fragmentadas em várias ideologias, e quando elas se unirem em prol deste manifesto, novamente teremos o comunismo. E antes, porque veja só, é muito complicado até de explicar e desenvolver esse tema, porque é muito tempo. Nós já estamos em 18 minutos. Pensava que ia ser no máximo 15 a 10 minutos. E eu ainda nem entrei exatamente no tema. Eu vou entrar ainda no meu tema, que isso faz parte de uma introdução. Isso é apenas uma introdução. Quase 20 minutos é uma introdução, mas eu vou resumir. Então, obviamente essa bibliografia ela está um pouco que precisa de algumas correções nos números, em algumas informações, porque é possível que o número de morte feito pelo comunismo seja maior do que está no livro negro do comunismo, que foi escrito muito tempo atrás. Então, se você quiser debater, conversar, vá nesse livro, peça orientação ao Deus bíblico, para sua mente ser liberta do socialismo que é pregado pelo PT, pelo PSOL, pelo Partido Comunista Brasileiro, que todos esses partidos, ao meu ver, nem deveriam existir,
porque é anti-humano, é anti-bíblico, é anti-espiritual, é anticonstitucional. Está aí por causa do crime organizado, pelo narcotráfico, pela desinformação ideológica, psicológica, emocional. Então, pelos roubos e assassinatos que o socialismo vem cometendo em nome do comunismo. E antes, temos o socialismo, tá certo? Temos o Estado monstro, que foi o Estado alemão nazista, que depois daí, um pequeno passo, temos o comunismo total. Bom, vamos entrar aqui. Então, esse vídeo trata-se de um alerta final para todos nós, nos acordar da nossa doença mental, né? E evitar aí muitos erros, tá bom? Bem, um livro manifesto comunista é a pior visão do mundo imaginado pelo demônio. Então, o demônio, ele possui um homem chamado Karl Marx e dá a este homem a pior visão sobre o Estado, sobre a política, sobre a burguesia, sobre a igreja, sobre a família, sobre a antropologia. Tudo que existe no mundo, o demônio veio e deu uma ideia. Aí vai, escreve no livro Partido, o Manifesto Comunista. Sem sombra de dúvida, o Manifesto Comunista é um livro mais destrutivo do que qualquer outra arma biológica. Estou falando neste vídeo sobre o livro do Anticristo. O Manifesto Comunista é uma teoria geral da história, uma análise da sociedade europeia, um programa maligno que assume diversas formas no decorrer do tempo. Os socialistas ensinam erradamente que o capitalismo produz as desigualdades sociais, mas isso não é verdade. O marxismo e tudo que continua nascendo dele é o que produz uma quantidade infinita de fome, dor, sangue e guerras. O marxismo e suas derivações matam, destroem e eliminam os opressores e colocam no lugar desses anteriores opressores os mais piores opressores em nome de uma falsa paz. Destrói a verdadeira paz. Nem mesmo os oceanos podem conter o sangue daqueles inocentes vitimados pelo comunismo. Hoje o marxismo vive escondendo os cadáveres e deturpando a história, tudo para acabar com o capitalismo, a fé cristã, o direito romano e a filosofia grega. O mundo se encontra dominado por uma nova ordem de demônios, o socialismo. Para começo de conversa, o mundo seria melhor sem um livro, o Manifesto Comunista. A derrubada da burguesia implica em mortes, fome, desespero, assassinato, práticas abomináveis. As obras das trevas, ensinadas por Marx, foram postas em práticas. Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung praticaram o marxismo e o mar de sangue aconteceu. Ainda não sabemos qual é a marca da besta, mas sabemos qual o livro do anticristo vem usando ao longo do tempo. Ele é o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx. O comunismo, desde o começo, sempre quis abolir a Bíblia, porque a Bíblia é a única verdade absoluta, e o comunismo, por ser criação do espírito do anticristo, não respeita a palavra de Deus. Este vídeo é talvez o último alerta para evitarmos um neonazismo no Brasil de proporções incalculáveis, pois o socialismo já venceu muitos pastores, padres, presidentes, políticos, governadores, as próprias universidades, rádios, jornais, revistas, a arte. Agora só falta as forças armadas. Numa sociedade plenamente comunista, não existe não existe espaço para o Deus bíblico ou para a moral. Isso significa a existência de um Estado monstro que tudo controla e domina. Me deixe dizer algo. O Covid-19 realmente é preocupante, precisamos ter muito cuidado, mas é uma demonstração dos poderes maléficos do mundo comunismo. Além de produzir uma pequena epidemia, consegue fechar o comércio mundial e faz com que os trabalhadores fiquem famintos
e acabe morrendo de fome porque não tem com o que comer. Então, eu não sei o que nós podemos mais dizer ao gado para ele parar de criar deuses, ídolos, famosos, aplicar o seu dinheiro a coisas que não tem proveito nenhum. Vamos aplicar nosso dinheiro a saneamento básico, a pesquisas científicas, farmacêuticas, investir em médicos e hospitais. Vamos aplicar isso. Não aplicar em carnaval, bebidas e em futebol. Se tudo isso não existisse, futebol, bebida e cerveja e carnaval, com certeza teremos hospitais excelentes e muitas vidas seriam salvas. Mas por conta do investimento que muitas vezes nós fazemos erradamente, o que precisamos esquecemos. E hoje nós pagamos o preço por sermos enganados. Então que você possa aí compartilhar esse alerta final. Se você gostou desse vídeo, assista outros vídeos, compartilhe, deixe seu like, bota no seu WhatsApp, no seu Facebook, em todas as redes sociais para a gente poder conquistar mais seguidores, porque esse canal é um canal que sempre produz vídeos novos e é um canal que não é um canal conspiratório, é um canal que sempre mostra fontes, fatos, documentos. E se fosse um canal conspiratório, com certeza talvez nós tenhamos muito maiores números, porque tem canais aí que, meu amigo, é cada besteira, mas as pessoas acreditam e gostam, né, das sementes que estão vendendo aí, as sementes do mal. Então, vamos dar continuidade, tá certo, a esse estudo, que são 6 vídeos, são comentários extraídos do Marxismo Selvagem, tá? É fundamental este livro, então estou fazendo essa reflexão para quem não teve esse livro, né, do professor Ignaldo de Souza, é um amigo meu do WhatsApp, pastor, professor, pretor, estudioso do tema. Então eu estou fazendo essa divulgação do livro dele e comentando os 6 capítulos, tá? Se você não viu o primeiro capítulo, veja outro vídeo que é Verdades Difíceis de Engolir, número 1. Então, na próxima semana, se Deus estiver nos ajudar, temos em conta de Deus, iremos comentar o capítulo 3, Marxismo e Cristianismo. Iremos mostrar novamente mais bibliografias para a sua pesquisa e a sua reflexão. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.